A estrutura do átomo. Menor que o menor. Poucos dentre os pioneiros na pesquisa do átomo estavam verdadeiramente em busca da menor de todas as coisas. No entanto, 25 séculos de curiosidade sobre a natureza básica da matéria gradualmente produziram um mosaico de ideias acadêmicas e observações que levou ao trabalho deste homem, o químico inglês John Dalton. Dalton casualmente saiu pela porta dos fundos, que o levou à sua teoria química atômica. Ele estava, na verdade, procurando uma resposta ao porquê da água absorver mais um tipo de gás do que outro. Ele julgava que quando a água absorve um gás, as partículas do gás deviam penetrar nos espaços ou poros existentes entre as partículas da água. Mas por que a água absorve mais um tipo de gás do que outro? Dalton pensou que algumas partículas de gás fossem mais leves. Portanto, relativamente poucas penetrariam entre as partículas da água. Enquanto que com outro tipo de gás, com partículas mais pesadas, maior número de partículas mergulhariam entre os poros da água. As teorias de Dalton subentendiam que a matéria era feita de partículas individuais com espaços entre elas. Dalton concluiu que os elementos da matéria consistiam de tipos característicos de partículas. As partículas ou átomos de um elemento são idênticos entre si. Os átomos são indivisíveis. Há tantos tipos de átomos quanto o número de elementos. Os átomos de um elemento não podem ser transformados em átomos de outro elemento. Os átomos em uma reação química não são nem criados nem destruídos, são apenas reorganizados. As ideias de Dalton sugeriram um meio de explicar uma observação anterior, a lei de Proust das proporções definidas. Se cada elemento é um tipo específico de átomo, então esses átomos combinados em números fixos formariam o que Dalton chamou de átomos compostos. Dalton estendeu esse pensamento à sua lei de proporções múltiplas, que descrevia como diferentes átomos compostos podem ser formados por dois elementos básicos. A fórmula mais simples possível é um átomo de cada tipo. A seguinte seria um de um tipo e dois de outro. Depois de Dalton, a marcha das descobertas acelerou-se. Michael Faraday usou a eletricidade para decompor a água em hidrogênio e oxigênio. Ele julgou que a eletricidade era a força do infinito que mantinha os compostos unidos. Faraday não concordava com as teorias de Dalton sobre os átomos. Mesmo assim, ele tinha descoberto a cola que unia os átomos de Dalton. Em outra experiência, Faraday começou com um dispositivo gerador de centelhas, ao qual ligou um tubo de vidro. Quando ele retirou parcialmente o ar do tubo, ele viu fluxos de luz rosa correndo de um terminal para outro. Com o passar dos anos, as técnicas de redução da pressão no tubo de descarga foram aperfeiçoadas. O padrão da luz no tubo mudou com a redução da pressão, até que, finalmente, num vácuo de ar, um tímido brilho verde iluminou o tubo. William Crookes projetou tubos de vácuo mais complexos e demonstrou que o que quer que causasse o brilho parecia fluir do cátodo ou terminal negativo. Interrompendo esse fluxo do cátodo, ele demonstrou que ele corria em linha reta. O fluxo também causava aumento na temperatura dos objetos em seu caminho
e também produzia uma força mecânica, uma compressão. Crookes deduziu que estes chamados raios catódicos eram, na realidade, uma corrente de partículas. Em 1897, J.J. Thomson projetou um tubo de raios catódicos especializado. Uma partícula de raio catódico deixa o cátodo e viaja entre diafragmas carregados para focalizar o raio numa linha reta para chocar-se com uma tela fluorescente. Placas carregadas de ambos os lados do tubo podem defletir o raio catódico em direção à placa positiva, o que convenceu Thomson de que os raios catódicos compunham-se de partículas negativamente carregadas. Eletroímãs também podiam desviar os raios catódicos. Ao balancear a deflexão causada pelo campo magnético com aquela causada pelo campo elétrico, ele foi capaz de calcular a proporção da carga de massa da partícula. Terminais catódicos feitos de metais diferentes não possuem qualquer efeito nessa proporção. E nem traços de gases diferentes no quase-vácuo. Pareceu que essas partículas dos raios catódicos, rebatizadas de elétrons, eram a parte fundamental de toda a matéria. Seria uma indicação que a menor de todas as coisas, o átomo, era composto de algo ainda menor? Em 1907, R. A. Millikan estabeleceu que todos os elétrons são idênticos ao determinar sua carga mínima. Millikan utilizou gotículas microscópicas de óleo caindo de um furo de alfinete. Ele calculou o grau de queda devido apenas à gravidade. Depois, aplicou uma carga não elétrica a placas acima e abaixo da gotícula. O campo elétrico resultante influenciaria o grau de queda porque a gotícula de óleo contém uma carga. Uma forma de mudar a carga da gotícula de óleo é passar raio-x entre as placas, liberando elétrons. Cada vez que um elétron livre unia-se à gotícula, a carga mudava e, por sua vez, o grau de queda mudava. Depois de milhares de experiências, Millikan descobriu o menor grau de mudança possível e decidiu que ele representava a mudança de um simples elétron. Mas como é possível que um elétron tenha realmente uma carga básica e, ao mesmo tempo, fazer parte de uma matéria que normalmente não tem carga nenhuma? Um modelo de átomo que inclua os elétrons precisa, de alguma forma, neutralizá-los. J.J. Thomson forneceu o primeiro de tais modelos, o que era chamado de modelo bolo de passas do átomo. Ele propôs que um átomo era uma massa carregada positivamente com muitas passas negativas embebidas nela. Ele calculou que cada átomo positivo do bolo precisava de pelo menos 1000 passas para manter o átomo estável. Mas as experiências mostraram que os átomos possuem elétrons por unidades, às dezenas ou, no máximo, a uma centena. Bolos com milhares de elétrons são muito para o gosto dos cientistas. Mas lá na cozinha, um outro cozinheiro logo prepararia um modelo mais satisfatório.